Olá pessoal, desejo que cada um de vocês esteja bem e estejam todos protegidos. O entendimento do aborto de uma forma espiritual, não é? De uma realidade maior, um entendimento, uma visão maior da realidade. Então, o aborto visto de uma maneira espiritual. Não é para julgar, condenar. Quem somos nós? Quem somos nós? Para jogar a primeira pedra, não é isso? Mas é importante só ter esses entendimentos para que a gente possa, enfim, saber lidar com as relações, saber lidar com os passados, né? Que muitas vezes ainda trazemos, né? Influencia a nossa vida. Muitas vezes, muitas vezes, eu vi pessoas que estavam tristes, pessoas que estavam depressivas, pessoas que estavam com problemas no seu corpo físico, na sua saúde, que ao buscar realmente a causa foi deparado com uma ligação em que este que estava ligado ao campo físico da mãe estava triste, isolado, revoltado, porque foi abandonado, porque foi reprimido, porque foi impedido de poder viver e muitas vezes sentimentos que poderiam ser de alegria, de paz, de contentamento, né, de conquistas, passaram a ter sentimentos de tristezas e de dor. Esses que estavam ligados foram conscientizados, foram orientados e foram desligados. Na verdade, nós como pais, como mães, né? A gente tem um lado missionário, mesmo que tenhamos que vir como pais e como mães por uma forma de nos ajudar no nosso desenvolvimento, para nos ajudar a entender, a compreender, a despertar o amor pelo próximo. Muitas vezes, né, ou a maioria das vezes, temos esse sentido na nossa vida, de ser pai, de ser mãe, para que a gente possa eliminar algum peso que lá deixamos, mas principalmente, eu sempre vejo dessa forma, como um aprendizado, uma forma de despertar o melhor em você. Mas mesmo tendo essa condição de desenvolvimento espiritual através dessa oportunidade de ser pai ou mãe, nós temos também a condição como missionários, sendo uma missão para o pai, para a mãe, desenvolver aquele filho, desenvolver realmente, despertar o melhor, fazê-lo realmente ter um aproveitamento melhor, fazê-lo ter consciência, né, espiritual, consciência moral, consciência ética, consciência profissional, ajudá-lo nesse despertar. Mas as coisas muitas vezes não seguem, a maioria das vezes não seguem como a gente quer. A gente pensa que um filho é de uma forma, a gente espera que o filho ele seja de uma forma, mas ele não é. Ele é um espírito livre, ele tem o seu próprio caráter espiritual, ele tem o seu passado que ainda o influencia, ele tem suas memórias que ainda realmente, né, fazem com que ele ainda esteja ligado a fatores. Interessante, porque mesmo quando o espírito não nasce por um impedimento, por uma eliminação desta oportunidade através do aborto, mesmo que o espírito ali
esteja, logicamente, no início, né, muito ligado ao campo da mãe, né, ele pode ser que ele reencarne, ele seja despertado de uma outra forma, né, ou, né, influenciado e reencarne, né, com outra mãe, em outro campo, até em outros estados, países. Pode ser. Mas sim vai ter na cabeça desse pequenino, né, se ele não for muito bem orientado, se ele não for fortalecido, se ele não for amado, né, vai haver na cabecinha dele um sentimento de rejeição. E ele vai estar ressonando mesmo estando reencarnado. No corpo, ele vai estar ressonando ligada pela mãe que o tirou. Ele vai estar ressonando. O sentimento de rejeição, ele não sabe de onde. Às vezes o espírito, ele cresce no corpo, na sua vida, né, com problemas, com dificuldades, ele não sabe, né, mas tem alguma coisa que o afeta a sua vontade de viver, a sua alegria, e ele não sabe de onde vem. E é um fato que está consolidado na sua mente espiritual, que foi a rejeição. E isto fica ressonando no campo mental, no campo emocional, no campo físico e espiritual da mãe que o rejeitou. Por isso que é importante a gente poder ter um entendimento de espiritualidade, de realidade maior. Porque imagine que independente onde estiver, independente da dimensão onde estiver, as partículas se relacionam instantaneamente. Porque aquele que foi realmente negado o seu reencarne, né? Ele tem a partícula da mãe e onde estiver, eles vão estar ligados, vão estar em comunicação. A consciência espiritual, a consciência da realidade, nos ajuda a compreender as coisas como elas são, como acontece. Nessa questão de você estar muitas vezes ligadas à sua referência, a referência do que você viveu, a referência de algum sentimento, você fica tão ligado a esta referência que você não consegue ultrapassar as barreiras, você não consegue avançar através dos portais. O sentimento é tão forte e principalmente não tem entendimento, não tem consciência, que você fica como uma presa, né, daquele campo, daquela sensação, daquele fato. É importante que a gente saiba que, por mais difícil que seja ser um pai, ser uma mãe, né, passar para os filhos, né, uma influência, né, uma referência boa, ética, moral, né, uma referência de família, né, isso ajuda a guiar os filhos, mesmo eles, diante do caráter espiritual que eles têm, eles não queiram ficar perto, eles queiram seguir sua própria vida. É como aquela história que Jesus contou, né, do filho pródigo. Por mais que ele tenha saído, por mais que ele tenha viajado o mundo, por mais que ele tenha buscado suas aventuras, haverá momentos em que ele vai lembrar da sua essência, vai lembrar daquele que o ama e daquele que o deseja bem, que o quer bem. Então, não é questão realmente de você criticar, julgar, condenar, mas é uma maneira da gente ver que as ligações entre mãe e filho, principalmente, elas são de uma forma espiritual tão avançada, tão importante, né? tão nobre e divina, que a gente não pode eliminar.
que há, né, aquelas gravidez de uma maneira bruta, de uma maneira, sabe, de uma maneira desrespeitosa, de uma maneira agressiva, que precisa ser analisado, lógico, né? Essa é uma questão que você, a mãe, né, foi invadida, que a mulher sabe, foi completamente prejudicada, ela foi, né, ignorada nos seus sentimentos, nos seus desejos, né? Foi de uma maneira bruta, uma maneira difícil, que ela precisa sim rever e ter o direito sim de eliminar aquela gravidez, se foi de uma maneira tão agressiva como o estupro, né? Então ela tem sim o direito, mas, sabe, se libertar, entender que tem que abençoar, para que aquele espírito que está vindo, ele possa aí ser encaminhado, né? Porque ele também não teve culpa, né? Ele talvez recebeu a oportunidade que tinha, talvez estava ligado, né, ao estuprador, esse espírito, não sabemos, né? Mas logicamente precisa ser entendido, refletido, e quando é dessa maneira, eu não me oponho de maneira nenhuma, não tenho nada contra. Aliás, pelo contrário, a mulher, como cada um faz aquilo que deseja, porque é um direito de cada um. É um direito ao livre-arbítrio de cada um. Então, uma evasão, né, um estupro, a mulher tem sim o direito de rever se vai seguir com essa gravidez ou se vai retirar. E se ela não se sente bem, não adianta, né? Tem histórias que por outro motivo, em que a criança estava numa condição bem difícil, né? Os médicos disseram que a criança não ia vingar, que a criança estava com, né, anomalias, problemas muito sério na questão mental, e ele não ia vingar, e a mãe resolveu ter. A mãe teve, a criança veio com bastante, né, dificuldades, completamente dependente na questão mental, na questão física, mas a mãe está com ele pelo menos há uns 5 anos. Eu acho que essa missionária, que essa mãe, soube entender a necessidade de os filhos, né, espiritualmente, passar pelo corpo. Porque o corpo, como a gente sabe, é uma grande oportunidade para você poder conquistar novos níveis, né? Novos níveis de compreensão, novas formas de viver, né? O estar no corpo é realmente uma condição de você não só burilar, não só eliminar, mas você se fortalecer e se animar. Portanto, meus amigos, a visão espiritual, a vida fora do corpo, ela é muito dinâmica. Existem muito mais espaços, bilhões de espaços, de portais, tanto abaixo como acima, né, que a gente vai passar a ter contato. E quando, independente de onde estiver, dois espíritos que estão ligados, através do fundamento, do princípio, de um dos princípios da física quântica, que é o entrelaçamento quântico, né, que recebeu o Prêmio Nobel em 2022, e através desse princípio, onde estiver, seja na Europa, né, seja em outras dimensões, seja um encarnado, o outro desencarnado, seja os dois encarnados, vão estar interligados. E o quanto mais a gente puder ter esse entendimento, essa visão espiritual, uma consciência espiritual melhor, a gente estará mais preparado para compreender, para encontrar realmente
as soluções diante dos tantos problemas que às vezes passam pela nossa vida, ok? Fiquem todos bem, fiquem todos em paz, fiquem protegidos.